Então, estava falando aqui da nossa sessão, muito interessante, as temáticas, trabalho, qualidade de vida e violência, e nós temos 5 trabalhos para serem apresentados, tá? Então, vou aqui ler rapidamente, acho que até vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui os trabalhos para, assim, quem não se lembra, né, da programação, já pode recordar aí os temas da nossa apresentação de agora, tá bom? Então, vocês estão conseguindo ver? Então tá. Então, são esse primeiro trabalho, percepções sobre qualidade de vida no trabalho em organização pública, né, no interior de Rondônia. Quem é que vai fazer a apresentação? Sei que a Sabrina está por aqui, que a gente já a viu de manhã, tá Sou certo? eu. Então, tá bom, Sabrina. A Virgínia está por aqui, Sabrina? Ela vai entrar. Se ela É? não tiver, ela vai entrar. Ah, que bom, ótimo, excelente, Sabrina, muito obrigada. O segundo trabalho, qualidade de vida no trabalho docente em graduação à distância no Brasil, visão panorâmica, né? Então, está esse trabalho, né, com o primeiro autor, professor Cleverson Pereira de Almeida, Gabriel Akira, Luiz Wagner Hag e Débora Cunha Romanov, né? Professor Cleverson, não sei se está presente, ou alguns desses outros autores é que farão a apresentação. Respondo presente ao vivo e em cores. Ai, que bom, professor, muito bom. Muito obrigada, professor. O terceiro trabalho, percepções de docentes sobre a graduação EAD, profissão, QVT e precarização no trabalho, né? Temos a professora Miriam Rodrigues, os professores Carlos Eduardo Gomes, José Tadeu Coutinho e Silva, Jorge Alalu, Mariana de Oliveira Lúcio. eh, não sei se é a professora Miriam Rodrigues quem fará a apresentação. A informação, professora, é que Mariana faria, tá bom? É a Ah, informação que nós Eu vou dispomos. fazer, professora. perfeito, Mariana. Ela também Então, responde presente ao vivo e em cores. oh, maravilha, então. Excelente, Mariana. Obrigada, professor Cleverson. E o penúltimo trabalho, hashtag Meu Professor Abusador, uma análise de comentários sobre assédio acadêmico na rede social Instagram, né? Temos aqui como autores Rebeca Santos Oliveira Nunes e professora Cíntia Rodrigues da Silva, desculpa. Ah, Estou aqui, é alguma Rebeca. Ok, Rebeca. Então, você fará a apresentação. Muito Isso. bom, Rebeca. Muito obrigada. E o quinto trabalho, desempenho através do teletrabalho, uma revisão sistemática da perspectiva das partes interessadas nos periódicos anterior e durante e pós-Covid-19, né? Encabeça aqui como autores, coautores, Isabel Cristina Marques, Raíza, Rosária, Sônia e Fernanda Nogueira, professora Fernanda Nogueira. Creio que será a professora Isabel que fará a Ok, sim, apresentação, não é, professora? Presente, ao vivo e a cores, presente. como diz o professor Cleverson. Então, todos estamos aqui. Eu creio que nós podemos dar início à sessão, né? Então, como temos aqui 5 trabalhos, eu sugiro que vocês façam a apresentação entre 10 e no máximo 15 minutos, né? Eu pedi para o Silvio, quando chegar nos 14 minutos, dar um toque para vocês, porque eu sei como que é, né? A gente, quando começa a fazer uma apresentação, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco aí no tempo. Então, aos 14 minutos, o Silvio vai dar um toque aí para vocês, caso não tenham terminado antes, tá bem? E feito isso, né? Trarei aqui algumas palavras, provavelmente algumas dúvidas, né? Algumas questões aí para debate, discussões, depois a gente abre para uma discussão aqui na plateia, tá bem? Isso tudo nós temos que terminar até em torno de 15 para as 4, para que todos possam ter um intervalinho para beber uma água, né? E relaxar um pouco para a nossa próxima sessão, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Agradecemos a participação de todos, a presença, né?
dos apresentadores aqui, e vamos começar então com a Sabrina, tá bem? Então eu vou descompartilhar para ela poder compartilhar o material. Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Daci, pela palavra. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Vocês estão visualizando? Por enquanto não, Sabrina. Não. Vamos lá novamente. Share. E agora? Agora sim. Perfeito. Então, mais uma vez, gostaria, né, de desejar uma boa tarde a todos, agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né, para apresentar, o meu trabalho. Este trabalho, ele é um dos artigos da minha dissertação de mestrado, que foi aí orientado pela professora Virgínia Donizete de Carvalho, da Universidade Federal de Alfenas, campus Varginha. Bom, então o título desse trabalho é Percepções sobre Qualidade de Vida no Trabalho em uma organização pública no interior de Rondônia. Então, para hoje, né, a estrutura da apresentação está aí com uma breve introdução, junto com um referencial teórico, para demonstrar aí como baseamos, né, o nosso trabalho. Será apresentado também o objetivo, na sequência material e métodos, resultados e, por fim, farei uma breve conclusão. Então, inicialmente, né, esse trabalho foi pensado aí, seu desenvolvimento, pensando nas transformações que vêm ocorrendo no mundo no trabalho, né, diante da implementação de novas tecnologias, e essas implementações que acabam aí, ocorrendo maiores exigências aos trabalhadores, exigências essas, né, que acabam aí surtindo efeitos para eles. Então, diante disso, né, pensou-se, né, a necessidade de realizar estudos pensando em quê? Pensando na saúde, na segurança e bem-estar do trabalhador. Então, por isso, né, a importância da qualidade de vida no trabalho dentro das organizações, a importância de programas de QVT, né, que visem aí o bem-estar e melhorias do trabalhador dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, por isso é importante que estudos em qualidade de vida no trabalho tragam essas novas perspectivas, né? Perspectivas de se preocupar também com o trabalhador, de enaltecer a sua importância dentro das organizações. No entanto, nós sabemos, né, que existem problemas tanto em empresas públicas quanto em empresas privadas. Alguns desses problemas, né, de QVT são mais frequentes em uma organização do que com a outra. A exemplo disso, podemos mencionar, né, as companhias de águas e esgotos, que geralmente são companhias, são empresas de capital misto, que acabam ocorrendo algumas interferências políticas e, consequentemente, algumas falhas na gestão. Então, diante disso, né, temos aí o exemplo de uma unidade, de uma companhia de águas e esgotos em uma cidade no interior de Rondônia, que acabou passando por alguns problemas de falha de gestão e, né, algumas perdas de concessão pública. Então, consequentemente, pensou-se, né, que isso trouxe alguns efeitos sobre os trabalhadores. Então, pensando nisso, o objetivo deste estudo foi identificar as percepções dos servidores de uma companhia de água e esgotos em uma unidade interior de Rondônia sobre aspectos relacionados à sua qualidade de vida no trabalho. Então, para isso, né, para o desenvolvimento, essa pesquisa ela foi de natureza descritiva e sua abordagem qualitativa. Como população e amostra, né, o estudo foi realizado na Companhia de Água e Esgotos em uma cidade no interior de Rondônia, com os servidores de carreira desta organização. Então, como instrumento, né, de coleta de dados, utilizou-se um formulário sociodemográfico laboral para identificar o perfil sociodemográfico desses trabalhadores. Também utilizamos aí um roteiro de entrevista semi-estruturado para identificar, né, questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho.
A coleta dos dados sociodemográficos foi realizada por meio da plataforma Google Forms. As entrevistas, elas foram realizadas na modalidade presencial. Este estudo ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, e todos os trabalhadores que aceitaram participar deste estudo, da entrevista, foi submetido a eles um termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, com relação à análise dos dados, né, o tratamento dos dados quantitativos, né, nós utilizamos o programa SPSS, para identificar o perfil sociodemográfico. Já os dados qualitativos, né, as entrevistas que nós realizamos com esses trabalhadores, elas foram transcritas, né, foram submetidas aí à análise de conteúdo, seguindo aí as orientações da Bardan. Então, dentro das modalidades de análise de conteúdo, nós utilizamos a análise temática. Bom, e para realizar essa análise de conteúdo, né, realizamos a criação das categorias de análise, né, que essa se baseou na literatura de Mário César Ferreira, né, para identificar de fato a percepção dos trabalhadores sobre os aspectos relacionados à qualidade de vida no trabalho. Então, para a criação dessas categorias, foram utilizadas de forma literal, né, os 5 fatores de QVT propostos aí por Ferreira em seu modelo teórico, que são condições de trabalho, organização de trabalho, relações socioprofissionais de trabalho, reconhecimento e crescimento profissional, e elo trabalho e vida social. Então, por meio dessas categorias, nós, né, com a transcrição com material em mão, nós também criamos as subcategorias para realizar a análise de conteúdo das entrevistas. Então, com isso, né, diante dessa análise, emergiu aí os resultados, né, que primeiro buscamos identificar qual que é a percepção dos trabalhadores, né, o que eles entendem por qualidade de vida no trabalho. Então, diante das categorias que apresentei anteriormente, né, emergiu aí, a primeiro momento, que para os trabalhadores, para eles, qualidade de vida no trabalho seria contar com boas condições de trabalho, né, incluindo segurança, ambiência física e equipamentos. Na sequência, emergiu aí relações socioprofissionais de trabalho, especificamente no que se refere à relação com os colegas de trabalho. Os trabalhadores também indicaram, né, valorizar o aspecto relativo ao elo trabalho e vida social, manifestado aí por meio do quesito prazer e felicidade no trabalho. Já, por fim, né, emergiu aí o quesito organização do trabalho em termos de menor controle e maior autonomia. Então, para esses trabalhadores, né, o que eles entendem, o que seria qualidade de vida no trabalho são isso. Então, na sequência, né, nós analisamos de fato que eles vivenciam no seu cotidiano de trabalho, né? O que eles vivenciam de qualidade de vida no trabalho, qual que é a sua percepção de qualidade de vida no trabalho dentro do contexto que eles estão atuando. Então, dentro das categorias que analisamos, emergiu aí, a primeiro momento, as relações socioprofissionais de trabalho, né? Nestas foram destaque, né, como positivas para estes trabalhadores, a relação com os colegas de trabalho, relação com a chefia, suporte no trabalho. Já eles detectaram, né, identificaram como negativas a questão de participação nas decisões e a oportunidade de expressar opinião. Na sequência, né, destacou-se aí a categoria Elo Trabalho e Vida Social. Nesta categoria, todas as subcategorias foram consideradas positivas pelos trabalhadores, no que diz respeito ao prazer e felicidade no trabalho, trabalho e espaço de vida, trabalho e sociedade e afetos em relação à instituição de trabalho. Na sequência, emergiu aí a categoria Condições de Trabalho. Nesta categoria, nós realizamos uma análise separada com relação aos trabalhadores internos, que são aqueles que trabalham no escritório, setor administrativo, setor comercial, com os trabalhadores externos que atuam no setor operacional. Então, aqui, o quesito equipamentos, estes foram avaliados de forma negativa, tanto pelos trabalhadores internos como pelos trabalhadores externos. Já a questão ambiência física e segurança no trabalho,
Embora ela tenha um relatado estar, eles tenham, os trabalhadores internos tenham relatado estar satisfeito, né, com essa questão, os trabalhadores externos identificaram como um aspecto negativo. Então, eles estão insatisfeitos com a questão ambiência física e segurança no trabalho. Seguido, emergiu aí a categoria reconhecimento e crescimento profissional. Nesta categoria, né, foram consideradas insatisfatórias pela maioria dos respondentes, no que se refere ao crescimento na carreira, reconhecimento pelo trabalho e recompensas financeiras. E, por fim, analisou-se, né, a categoria organização no trabalho. Essa nós também realizamos a análise separadamente com os trabalhadores internos e externos. Então, aqui, no que diz respeito aos traços das tarefas, esse foi um quesito considerado positivo, né, apenas para os trabalhadores externos. Com relação ao controle e autonomia do trabalho, né, foi considerado satisfatório para os trabalhadores internos, né? Porque os trabalhadores externos, eles se mostraram, alguns se mostraram satisfeitos e outros estão insatisfeitos com esses aspectos. No que diz respeito às normas, essas foram consideradas negativas por parte dos respondentes, apenas para os trabalhadores, entre os trabalhadores internos. E, por fim, a última subcategoria foi a distribuição de tarefas. Essas foram demonstrados como negativas somente entre os trabalhadores externos. Então, diante desses resultados, tentando ser breve aqui, de uma forma, alguns dos pontos, né, que nós podemos mencionar com este estudo, no caso que identificou-se, né, que os respondentes eles entendem como deve ser um trabalho com qualidade de vida no trabalho, também identificou-se, né, de fato, as percepções dos trabalhadores sobre a QVT, o que de fato eles vivenciam dentro da organização, né, que esse foi o nosso objetivo. Identificamos também, né, que a empresa ela precisa rever as suas políticas de gestão, com foco, né, em promover de fato qualidade de vida no trabalho. Diante disso, nós também tecemos algumas recomendações, né, para a organização, no caso que a participação dos servidores no processo de tomada de decisão, que é algo importante, que foi relatado aí por eles, foi identificado aí nessa análise, né, que é algo que incomoda eles, que eles tenham oportunidade de expressar opiniões, também que é importante a organização avaliar a disponibilidade de equipamentos para que os trabalhadores atendam suas demandas de trabalho, e muito importante, né, que a organização ofereça equipamentos de proteção individual para manter a segurança dos trabalhadores durante suas atividades de trabalho, e que as questões relacionadas às políticas de crescimento na carreira, né, possam ser revisadas, e que os trabalhadores tenham de fato reconhecimento no trabalho. Por fim, né, algumas considerações finais. Este estudo também permitiu, né, no caso, como eu mencionei, conhecer a percepção dos trabalhadores sobre qualidade de vida no trabalho, aquilo que eles gostariam que fosse, né, que tivessem, aquilo que de fato eles realmente vivem. Também permitiu realizar as recomendações para que a organização possa contribuir de fato com os trabalhadores. Também ofereceu contribuições, né, especialmente ao adotar uma abordagem qualitativa, né, que foi, assim, eu digo isso porque nós realizamos o primeiro estudo, um estudo de revisão sistemática de literatura sobre qualidade de vida no trabalho, o qual os estudos quantitativos se destacaram, então esse estudo foi realizado, né, e com uma abordagem qualitativa. Outra coisa também que podemos destacar foi a escolha do setor de saneamento básico, que também não identificamos estudos relacionados a esse setor vinculado à qualidade de vida no trabalho. E também, né, apresentou um contexto organizacional de uma população um pouco estudada, né, uma vez que essa não está no cenário das pesquisas em Um QVT, que é minuto, o Sabrina. Perfeito, obrigada. Finalizando. Que é o caso aqui da região norte, né? Que não identificamos estudos nesta região. Bom, eu encerro a minha apresentação. Obrigada pela oportunidade mais uma vez por estar expondo o nosso trabalho para vocês.
Não estou ouvindo, professora Darcy. Oi? Desculpa, professora Darcy, o seu áudio está desligado. Claro, então desliguei. Então, obrigada, Sabrina, pela sua apresentação, pelo cumprimento do tempo, né? Muito boa a apresentação, bem objetiva. Então, a minha sugestão agora é que todos apresentem, tá? Aí depois a gente faz alguns comentários e abrimos para as discussões. Assim, todos terão igualmente oportunidade de expor os seus trabalhos, né? Então, a nossa próxima apresentação seria do professor Cleverson, né? Então, por gentileza, professor, se quiser Boa tarde a compartilhar o seu cada uma. material, muito Já- obrigada. eu que agradeço. Eu vou disparar aqui também já o meu cronômetro aqui, botei aqui já para tentar ser fiel ao tempo. Tentarei aqui fazer o compartilhamento, se eu for bem sucedido. Deixa eu ver aqui. Tentando. Sempre é um suspense, né? Na hora que a gente vai compartilhar uma Sempre. tela. Isso realmente é sempre uma. Hora é Zoom, hora é Teams, hora é Meet. Eu confesso que eu tenho algumas. Já localizei algumas coisas aqui, mas não localizei A sua apresentação. a minha presença aqui está aberta. Jesus. Compartilhamento está liberado para todos, certo? Sim, sim, está liberado. Sabrina, você não tem problema não, né? No compartilhamento foi na primeira, já deu certinho. Estou Quiser me mandar, Aparece um quiser mandar, minutinho, acho que entrou agora. entrou? Não, Acredito que sim. Entrou. Perfeito, professor. estou tentando aqui agora colocar no modo apresentação. Eu sei que eu já perdi 1 minuto e meio, mas vamos Não, lá. fique tranquilo. Então, esse trabalho eu De- falo em nome, não é em meu nome próprio, em nome do Gabriel, que é o nosso aluno de graduação, também do professor Hag e da Débora, que é nossa aluna de mestrado aqui na administração. E esse foi um projeto que, na verdade, combinado com uma parte qualitativa, foi um projeto apoiado pelo MAC Pesquisa, então também precisamos fazer essa referência. Um projeto que durou 2 anos e que foi concluído recentemente, entregamos o nosso relatório. Agradeço à organização pela oportunidade de apresentar uma parte, não é, dos nossos resultados, também a professora Darcy, que faz essa moderação, e a cada uma das pessoas presentes. Então, é muito importante que nós tipifiquemos o cenário brasileiro da educação superior, não é, segundo o censo, o último censo da educação superior, do INEP, o último com dados disponíveis é de 2022. Então, nós temos ali, segundo os dados deste censo nacional, que as matrículas em cursos de graduação à distância, que era o alvo, não é, do nosso estudo, eles estão praticamente, ou estavam em 2022, em aproximadamente 46% do total, matrículas dos cursos de graduação. Em termos dos cursos ofertados, já aproximando-se de 26% de todos os cursos de graduação ofertados no país. E muito importante que a gente também atente que de 2012 a 2022, então estamos falando aí em 11 anos, o número de docentes em graduação à distância saltou de 18.550 para 114.500 aproximadamente, ou seja, um aumento de 517%. Porém, quando a gente pensa no número total de professores em educação superior no país, o número ficou no patamar de 362 mil. Então, a rigor, houve uma diminuição de docentes em 616. Então, a gente percebe que se houve tanto acréscimo de professores em cursos de graduação à distância, é porque houve um decréscimo, evidentemente, nos cursos chamados presenciais e porque a oferta também dos cursos presenciais ela ficou bastante impactada por este aumento aí, que podemos considerar um aumento brutal na oferta dos cursos de graduação à distância. E o jornal Folha de São Paulo, de 22 de janeiro deste ano,
ele trouxe um dado que ele é um dado que eu diria paradigmático, porque ele apontava essa matéria do Jornal Folha de São Paulo, que por meio das séries que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ensino Superior do Ministério da Educação, 11 instituições de educação superior desse país estariam sendo alvo de uma inspeção, porque nessas instituições havia uma razão, alunos por professor, que chegava à ordem de 500 alunos por docente. O patamar para as instituições não públicas era de 171 por docente, o que já é um patamar alto. Mas dessas 11, a média estava em 500. Porém, o que chamava mais atenção nessa matéria é que em duas dessas instituições, grandes grupos, numa delas havia mais de 1.300 alunos por docente e numa outra, 2.600 docentes por aluno, como uma razão. Então, isso é claro que precisa nos chamar a atenção, e talvez isso, ainda que essa matéria tenha sido deste ano e o projeto tenha começado 2 anos antes, mas isso também não é um fato novo. Isso já vem acontecendo gradativamente e agora se revela quase como uma ponta de um iceberg nessas dimensões que nós entendemos que, ainda que não justifiquem o estudo, porque a justificativa foi de 2 anos atrás, legitimam essa investigação que foi levada a efeito. Então, nós adotamos este modelo, não é, descritivo, é o modelo da ergonomia da atividade aplicada aos estudos de qualidade de vida no trabalho, é uma concepção esquemática, como toda concepção esquemática, existem perdas, não é? Mas aqui estão postas as 5 dimensões, ou os 5 fatores constituintes do chamado contexto de trabalho. Também temos numa outra, não é numa outra ponta, mas integrado, os sentimentos no trabalho decorrentes do que acontece naquele contexto de trabalho, em termos das condições, da organização, das relações socioprofissionais, do reconhecimento profissional, né, do reconhecimento e crescimento profissionais, do próprio uso da informática, bastante pesado, não é? Ou bastante, quase que majoritário no tempo presente. E nós temos, então, lá na outra ponta, os sentimentos decorrentes disso, não é? Em termos de desgaste, de afetos positivos e negativos, da intenção de sair do emprego no qual se encontra, e também em termos de afastamento do trabalho por motivo de saúde. E o que estaria na mediação disso, não tem escapatória, são as práticas de gestão. Então, nós estamos a falar no uso de 3 escalas, e as 3 no nosso trabalho, as 3 foram utilizadas, mas quando a gente pensa em QVT, nós estamos nos concentrando nas 2 primeiras. Então, a nossa apresentação ficará concentrada na escala do contexto de trabalho e na escala de práticas de gestão do trabalho. Então, é um questionário psicometricamente validado, na IAQVT, que é um inventário de avaliação da qualidade de vida de trabalho, com essas escalas que eu já mencionei. Foi usada uma escala tipo Likert, que na verdade é uma escala apropriada para essas 3 escalas. São 61 itens, não é? Aqui eu só detalhei quantos itens tem em cada escala. Não penso que não seja o caso da gente consumir muito tempo aqui, até porque eu estou chegando na metade dos meus 15 minutos. Vocês veem que eu estou atento ao cronômetro. Então, a leitura dos resultados usa o que chamamos de uma cartografia psicométrica, não é? Então, nos itens, que quanto maior a pontuação, melhor é esta leitura. Então, nós temos que, de 3, 4 para baixo, nós estamos a falar num mal-estar predominante, num mal-estar sendo favorecido por aquele resultado baixo, não é? Quando a gente pensa de 6 para cima, estamos a falar num bem-estar preponderante, num bem-estar dominante. Temos, evidentemente, uma situação intermediária, que chamamos de zona de transição, que então é um resultado intermediário, não é? E por isso requer também uma atenção, mas também, no caso, que não será aqui tratado especificamente de desgaste e de afetos negativos, é o inverso, quer dizer, quanto maior a pontuação, é pior. Então, não podemos fazer a leitura por aquela escala, fazemos o que chamamos de cartografia psicométrica invertida, é só fazer uma transposição, não é? Tudo aquilo que estava de 0 a 4 vira de 6 a 10, então é só quase que um espelhamento, não é? E essa pesquisa, a parte, digamos, do trabalho de campo,
foi realizado entre agosto e novembro, também isso é aplicado eletronicamente. Nós tivemos, no período de agosto a novembro, 225 acessos, mas a amostra ficou constituída ao final por 90 respondentes em 15 estados das 5 regiões geográficas do país, com destaque para São Paulo, estados nos quais esses docentes alegavam residir. Não é? Então, 62% da nossa amostra residente é em São Paulo, e então nós temos aqui no gráfico que fala do sexo dos respondentes, teve um equilíbrio bastante grande, isso não foi induzido, não foi proposital. Aqui nós temos também outros 2 gráficos, eu estou andando um pouquinho rápido, só para vocês terem uma ideia. Na verdade, foram 12 gráficos no total para definir o perfil também socioprofissional, não é, dessas pessoas. Não é? Então, pensamos e ali majoritariamente os professores atuando em instituições privadas particulares, 20% em instituições comunitárias como a nossa, que é nossa Mackenzie, que é uma instituição comunitária de educação superior, e 23% dos respondentes em instituições públicas. Ali, em termos da idade, nós percebemos que 55% da amostra dos respondentes com idade a partir de 51 anos de idade, e também isso dá uma maturidade, né, em termos de tempo de atuação, não só na docência, como na docência EAD. Deixo claro que este projeto não foi submetido a comitê de ética, porque o nosso entendimento é que ele está amparado plenamente nos termos da resolução do Conselho Nacional de Saúde, que fala sobre as pesquisas em ciências sociais e ciências humanas, em termos de ser uma pesquisa de opinião claramente tipificada nos termos daquele documento e também nos documentos internos da instituição. E os resultados, então, nós optei por colocar aqui um a um. E aí nós temos, então, em termos de contexto de trabalho, a média que chegamos foi de 6,75, com um coeficiente de variação de 47,6, e precisamos dar esse destaque, porque o coeficiente de variação é a melhor medida de variabilidade, melhor medida descritiva de variabilidade. Então, pelo que consta na literatura, ainda que não haja uma unanimidade a respeito disso, acima de 30% fica tipificada uma variabilidade que pode ser considerada alta. De modo geral, em cada item avaliado, e depois, por conseguinte, nos fatores agregados e nas próprias escalas, a variabilidade foi de quase alta para muito alta. Então, não houve, digamos, grandes consensos em termos das respostas dadas. Mas quando a gente pensa, então, ali nas condições de trabalho, houve um item que se destacou positivamente, em termos do nível de iluminação alegado pelos respondentes, e, enquanto isso, na organização do trabalho, que, como fator, já apresentou uma média que ficou ali na zona intermediária, não é? Então, já desperta uma preocupação. O item na instituição existe forte cobrança, foi um item com respostas bastante baixas, não é? E, ainda que com uma variabilidade alta, mas é um item que revela uma vulnerabilidade. Em termos das relações socioprofissionais, 2 itens com destaque positivo, em termos da convivência no âmbito da instituição ser harmoniosa e também ser alegadamente fácil o acesso à chefia imediata. No uso da informática, isso nos chamou muita atenção, porque a informática é vital para a prestação, não é? Para a atuação profissional desses professores. Ela teve uma média que ela ficou ali, eu coloquei amarela, ainda que ela tenha passado um pouquinho a fronteira do 6, mas é isso porque nos chamou a atenção alguns itens, na verdade, 3 itens com médias abaixo de 6, então um item preocupante, porque é um meio pelo qual a atuação profissional se dá. E caminhando para o final, em termos do reconhecimento e crescimento profissional, as atividades de docência serem uma fonte de prazer, é assim reconhecida, e neste caso chama atenção porque a variabilidade não é tão alta, então há uma convergência maior, não é, para as respostas ali em torno do 8, não é? E temos que na escala de práticas de gestão, aquela que originalmente falamos que faz a mediação, um item com uma avaliação bastante frágil também, que é o modo de gestão supervaloriza a obediência à hierarquia,
ainda que com variabilidade, neste caso, bastante alta, mas a média muito frágil em termos do que ela está apontando sobre as práticas de gestão. Nós também observamos que a participação nas decisões, não é, que acontecem ali sobre a organização do trabalho também se revela vulnerável. Eu poderia ter marcado ali com amarelinho, porque é uma média de 5,77. Então, a conclusão geral dessa nossa visão panorâmica sobre a avaliação levada a efeito no que diz respeito ao uso das escalas, não é? Ou pelo menos das escalas de QVT, ela nos diz exatamente isso, né? Que a qualidade de vida do trabalho, professor numa Cleverson. perspectiva global, numa perspectiva panorâmica, ela aponta uma média de 6,71, que é uma média desse agregado todo, com um coeficiente de variação de 48%, o que sinaliza para quem está fazendo a análise que é uma situação percebida de um bem-estar moderado, porque ele, inclusive, fica abaixo do ponto médio dessa faixa de avaliação, que seria 7, então não chega nem a 7. Então, neste sentido, é um estado de alerta, nós assim diríamos, não é? E com uma variabilidade alta, o que requer, seguramente toda variabilidade alta requer que nós nos aprofundemos para descobrir, ou tentar descobrir, tentar diagnosticar por que aquela variabilidade está tão alta. Então, no nosso trabalho, e não é o caso aqui de apresentarmos, eu já estou com 15 minutos e 25 segundos, mas eu estou terminando, nós descemos no detalhe de comparação de respostas entre professores e professoras e também entre 3 diferentes faixas etárias. Então, o nosso resultado ele é bastante mais rico, mas eu vos agradeço pela atenção e peço desculpas pelo estouro do tempo e pela dificuldade inicial no compartilhamento. Muito obrigado. Obrigada, professor Cleverson, né? Não tem que se desculpar, o tempo foi perfeito, né? Tranquilo, e muito interessante seu trabalho, né? Depois nós temos aí algumas questões aí para as nossas reflexões. Muito obrigada pela apresentação. Na sequência, vamos pedir para a Mariana fazer a apresentação do trabalho. Mariana está aqui? Está Vou bem? compartilhar, professora. Sim. Colocar para Ok. apresentar. Está Vocês estão... dando para ver, sim. Tá, vou colocar para apresentar. Deixa eu ver se vai certinho aqui. Aí, tá certinho aí? Uhum. Certinho. Ok, então vou iniciar. Esse artigo, que é intitulado de Percepções de Docentes sobre a Graduação EAD, Profissão, qualidade de vida no trabalho e precarização do trabalho, ele também é derivado do mesmo grupo de pesquisa, mencionado pelo professor Cleverson. Então, ele também é uma parte, um desmembramento ali da pesquisa maior que o grupo realizou. E aí, então, ele está pautado basicamente na qualidade de vida de docentes que atuam em EAD e teve também, então, como ponto de partida essa transformação significativa, como o professor Cleverson contextualizou também, na educação superior na última década e no crescimento notável que a educação à distância teve nos últimos tempos. Então, aí, recapitulando um pouco dos dados que são importantes, deixa eu passar aqui, aí foi. Tá passando certinho? Porque às vezes ele dá uns problemas, Bom, assim. certinho. Ok. Então, alguns dados importantes. Na última década, na verdade, entre 2011 e 2021, a gente teve um aumento bem impressionante, de pouco mais de 400% ali no número de alunos que ingressaram nos cursos de EAD, enquanto nos cursos presenciais a gente viu até uma diminuição, no caso de 23%. E em 2021, por um exemplo, o EAD ele foi responsável por 62% dos alunos ingressantes em cursos de educação à distância, e em 2022 também esse aumento continua, com cerca de 3 milhões de alunos ingressantes em cursos de EAD, o que é muito maior se for comparar com os cursos presenciais. E aí, então, passando agora para o foco docente, para o professor, que é o alvo da pesquisa, esse aumento exponencial, ele pode também trazer uma série de impactos no contexto à distância, no contexto de ensinar online. Então, além dessa grande quantidade de discursos que surgem a cada dia,
A maioria também ela é muito marcada, então, pela padronização do ensino. Eles são realizados por grandes instituições de ensino, então, são padronizados, eles são escaláveis, os conteúdos são sempre pré-formatados, e eles têm um alcance muito grande de alunos. E aí isso tem um impacto, de alguma maneira, na autonomia do professor e pode descontextualizar essa profissão do dar aula e do ser professor e de aplicar a própria metodologia, enfim, todos esses desdobramentos. E aí também, nesse contexto do EAD, os professores, então, acabam pegando turmas maiores, como o professor Cleberson até contextualizou para a gente, então eles têm menos autonomia do conteúdo da técnica, a flexibilidade pedagógica é perdida também, de certo modo, o conteúdo pré-formatado, enfim. E aí, então essa expansão rápida do EAD, ela pode trazer oportunidades, mas também traz desafios no sentido de a gente abordar a precarização do trabalho desse docente e aí desenvolver estratégias de QVT que são essenciais para garantir que a educação seja de qualidade e sustentável, não somente para o aluno, mas também para o professor. E aí também, como parte da motivação da pesquisa, existe uma escassez de publicações científicas nesse tema, no geral, que considerem também o lado do professor, considerando todo esse crescimento dos últimos anos. E aí também tentar trazer com a percepção dos professores, com a pesquisa, um aperfeiçoamento de política ou melhoria nas condições de trabalho para o professor por parte da empresa, por parte das instituições de ensino e por parte de quem contrata esse professor. Então, aí, baseado nisso, em todo esse contexto, o objetivo da pesquisa, então, era entender a percepção que os professores que estão atuando em EAD, no ensino remoto, tinham da atividade como um todo. Então, algum dos objetivos específicos, o que a gente buscou entender foi os motivos que influenciaram, então, os participantes da pesquisa a atuarem na modalidade, porque as percepções sobre a existência de uma precarização do trabalho na docência, e aí também as percepções se tinham aspectos positivos, negativos, qual que era a percepção deles sobre isso e sobre a qualidade de vida que eles tinham atuando nessa modalidade. Então, foi um estudo qualitativo, foi a parte quali do estudo do grupo de pesquisa, exploratório. O público-alvo, então, foram 89 professores que atuavam em graduação EAD, cursos validados pelo MEC, e aí, independente do tempo da formação do regime, eles tinham que necessariamente estar atuando em cursos remotos. Então, a gente passou ali para eles, dentro do questionário do Forms, que era o questionário maior, 8 questões dentro daquele maior, que o professor Cleberson citou, 8 eram abertas, elas não tinham limite de caracteres, e aí, com essas respostas passadas para o Excel, se fez ali uma análise temática baseada em Bardan. Então, antes disso, passou-se essas respostas para os softwares Sphinx, e aí, por meio de classificação hierárquica descendente, o software ele identificou, então, os principais pontos, os principais termos que surgiram nessas falas desses professores, e aí, com base nisso, a gente fez a criação de códigos e depois a criação de categorias temáticas com validade teórica, tudo baseado na teoria, para analisar o que esses professores, as percepções deles quanto à atuação no ensino remoto. E aí, as categorias que já estão ali nos resultados foram, então, a motivação para a docência, a interação com os alunos, fatores de mal-estar, bem-estar e a precarização do trabalho. Quanto à motivação para atuar no EAD, os professores colocaram a atuação no EAD em razões como desafios profissionais. Meu Deus, desculpa. Eu comecei a ler aqui e me perdi. Os professores escolheram a docência no EAD por razões como os desafios profissionais, então, desenvolvendo as habilidades, a flexibilidade de horário que eles teriam, enfim, de atuação em lugares diferentes, em cidades diferentes, pelo interesse da modalidade, pelo impacto na educação e pela quantidade de pessoas que eles poderiam atingir com isso. Na questão da interação com os alunos, a interação EAD para os professores exige muito esforço para estimular a participação, o engajamento do aluno, participar em aula e conseguir, enfim, conversar e engajar e realizar as atividades e tudo mais. Então, eles enfrentaram um problema nessa construção de relacionamento com o aluno e de criar conexão.
Quanto à questão de fatores de mal-estar, os docentes eles se incomodaram, então, bastante com tarefas burocráticas, a questão da infraestrutura, o recurso tecnológico limitado, acho que até a questão da ergonomia do trabalho, de você passar muito tempo ali na frente do computador, questão de relacionamento interpessoal e a baixa remuneração, e também a falta de reconhecimento profissional nesse sentido. Fatores de bem-estar, então, vieram do contato e interação com os alunos, para aqueles que davam aulas de maneira assíncrona, a contribuição para a formação dos estudantes, e aí um trabalho bem reconhecido, um ambiente de trabalho positivo. E aí, por fim, em relação à questão da precarização do trabalho e a percepção que eles têm quanto a isso no trabalho, algumas preocupações com a terceirização, que aí está diretamente ligada à baixa remuneração e à contratação por demanda desses professores. Alguns consideraram o trabalho de ser professor online como um bico, como um trabalho informal, um side job, porque aquilo não garantia uma renda, de fato, para eles. E aí, então... Deixa eu passar aqui. Então, aí, concluindo, fazendo todo um panorama dessa percepção que eles tiveram sobre todo o trabalho, um ponto crítico, então, que surgiu foi a interação dos docentes com os alunos. 58%, um pouco mais da metade, disseram ter uma interação ampla, mas 41%, o que também é bastante, atuavam de forma assíncrona, então isso diminui a atuação do professor, descontextualiza ali a sua atuação. E aí também relataram a baixa participação dos alunos em aulas ao vivo, baixo engajamento, então isso foi um problema. Quanto à qualidade de vida no trabalho, eles destacaram, então, a necessidade de ter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, então, buscam ou gostariam de ter um ambiente de trabalho mais saudável, com uma infraestrutura adequada oferecida, seja pelo contratante, ter essa profissão mais reconhecida e uma autonomia criativa, e aí também de conteúdo e de aplicação pedagógica para que a profissão de professor seja, de fato, ali exercida. E aí eles também colocam que isso é essencial também no ensino à distância para engajar o aluno. E aí, então, essa precarização no final, ela se faz evidente em alguns aspectos, não todos, mas ela começa ali a emergir em coisas como a baixa remuneração, a fragmentação do trabalho, como o professor citou também, muitos alunos para poucos professores, e assim, então, melhorar essas condições, assim, para os professores EAD, dado o crescimento da modalidade, eu acho que é crucial para valorizar e apoiar os professores que estão atuando nesse contexto. Ok? E E é Mariana, isso. Muito obrigada. tudo certinho? Tá Certinho. bom? Então tá bom. Muito obrigada, Mariana, por sua apresentação, muito boa, muito objetiva, né, sintética. Então, nós vamos aqui na nossa sequência para o trabalho da Rebeca, né? Hashtag meu professor abusador, tá bem? E, Mariana, se você puder descompartilhar o material, ótimo. Beleza, obrigada, Mariana. Então, por favor, Rebeca, Boa tarde, boa pessoal. tarde. Eu vou compartilhar com vocês e vou fechar a minha câmera porque a minha internet está caindo, eu estou com medo de pesar e eu perder a conexão com Tá bem, vocês. Tá? perfeito, Rebeca. Vocês estão conseguindo ver? Tá perfeito. Bom, boa tarde a todos. Este trabalho ele surgiu juntamente com a professora Cíntia, que não pôde estar presente, foi fruto de uma disciplina de mestrado, e o título é Meu Professor Abusador, uma análise de comentários sobre assédio acadêmico na rede social Instagram. Bom, estudar o assédio, né, tanto moral e sexual, permite a descoberta de ações, muitas das vezes, que são banalizadas pelas universidades em grupos mais vulneráveis. Então, esta pesquisa, ela surgiu desse interesse de entender como que esses assédios ocorrem e aumentar também a conscientização sobre a problemática. Passou para vocês? Sim. Perfeito. Bom, para dar uma contextualizada
de base na literatura e também do que a gente conseguiu identificar durante esse estudo, os relacionamentos entre qualquer tipo de indivíduo envolvem manifestação de poder e intimação, levando a práticas abusivas em diversos contextos, seja organizacionais ou institucionais, e com isso há uma crescente produção, interesse acadêmica e também repercussão nas mídias sociais, onde esses assédios especialmente ocorrem nas universidades. Então, a estrutura organizacional também de hierarquia, muitas das vezes, potencializam esse assédio nas universidades, nas organizações, e na revisão da literatura deste trabalho, que eu não trouxe aqui para não ocupar tempo, a gente trouxe alguns estudos, a gente identificou alguns estudos que mostram que as universidades brasileiras, muitas das universidades brasileiras, ocorrem essas práticas de abuso, ocorrem essas ocorrências de assédio, onde que 40% dos estudantes revelam algum tipo de constrangimento, sendo 62% dos alunos apontando os docentes como os principais responsáveis. E os maiores desafios é essa neutralização de atitudes abusivas e a resposta institucional ainda insuficiente para essas práticas. E com isso, várias vidas são afetadas, né, emocionalmente e profissionalmente, seguindo assim um ciclo de impunidade. Nesse contexto, a rede social ela surge como uma nova forma de compartilhamento e de denúncias nesses casos de assédio. E nesse intuito, destaca para este estudo a página que foi identificada pela hashtag Meu Professor Abusador, que ganhou notoriedade ao relatar denúncias evidenciando como esses comportamentos ocorrem aí nos últimos 5 anos. Então, essa pesquisa visou explorar essas discussões entre usuários da rede social Instagram sobre esse envolvimento de casos de assédio moral e sexual pela uma página online. Os procedimentos metodológicos para essa pesquisa foi uma pesquisa documental, onde que a gente explorou diversas discussões no Instagram sobre esses assédios. Inicialmente, a gente tinha colocado as hashtags para a gente encontrar, né, uma base de estudo assédio moral e assédio sexual, onde que a gente encontrou uma alta quantidade de publicações que dificultou um pouco alcançar os objetivos desse estudo. Então, numa segunda pesquisa, utilizando assédio nas universidades, a gente conseguiu encontrar 21 publicações, e dentre essas publicações a gente conseguiu encontrar a publicação, a hashtag Meu Professor Abusador, que é uma página que serviu como base de estudo, com mais de 100 publicações referenciando essas práticas abusivas, e a gente fez uma análise de 2018 a 2023. A gente fez uma extração de dados, selecionando os comentários, e nessa seleção a gente conseguiu excluir 46 publicações que não tinha relevância para o nosso trabalho, também não tinha algum tipo de comentário para analisar, e ficou restante 297 comentários e 47 publicações analisadas. Então, a gente utilizou aí, a partir de frases e trechos, encontrar padrões recorrentes que caracterizavam essas atitudes de assédio dentro das universidades, e como resultado a gente conseguiu encontrar 3 tópicos de discussões, que foi assédio no ambiente acadêmico, assédio como fenômeno naturalizado e o silêncio das universidades. Então, como resultado, foi possível abordar esses 3 temas diferentes, iniciando com o assédio no ambiente acadêmico. Dentre esse tema, foi identificado algumas características que demonstram como esses assédios ocorrem. Então, foi possível observar que há manifestações de assédio entre docentes e estudantes, com vários relatos de repúdio, nojo, impunidade e insatisfação. O assédio é predominantemente contra mulheres, assim como foi confirmado na literatura, que são influenciadas pela vulnerabilidade feminina, onde que a vestimenta dessas estudantes foram apontadas como o maior fator contribuinte. Há a ocorrência de constrangimentos e ameaças também, porque a maioria desses assédios causa constrangimento às vítimas, incluindo ameaças relacionadas à perda de bolsas e desenvolvimento profissional, e também esses assédios ocorrem por perseguição e manipulação e contato físico indesejado. Então, eles também incluem perseguição, cantadas, e também pode ocorrer contato físico, vestimentos e até agressão sexual. Eu trouxe aqui alguns exemplos de comentários
que exemplifica essas características, tais como as orientações eram com as portas fechadas e sinalizadas para ninguém entrar. Todos os nomes das usuárias foram retirados para preservar a identidade, mas aqui a gente tem alguns relatos como fui perseguida por um tempo por não querer me envolver com meu orientador, e também precisei de ajuda, senti que estava sendo manipulada e ouvia cantadas ridículas. E um dia de orientação eu fui vestida com uma blusa de alcinha e foi feito comentários irônicos de como estava bonita porque estava usando aquela blusa. Então essas ações, eu trouxe somente alguns comentários aqui, mas essas ações demonstram como que o assédio ocorre dentro das universidades e como que ele pode ser observado dentro desse ambiente. E como isso leva ao desgaste emocional, profissional e até uma ruptura desses alunos contra a universidade. Eu reforço aqui a discrepância entre gêneros, porque dos 297 comentários, apenas um comentário relatava um abuso contra um aluno homem, e sendo que todos os outros eram contra o gênero do sexo feminino. Bom, o outro tema que foi identificado foi o assédio como fenômeno naturalizado, ou seja, como a universidade age em prol dessas manifestações. Então, foi identificado características como os assédios são vistos como os fenômenos naturalizados dentro dessas universidades, frequentemente minimizados e neutralizados pela instituição. Há uma indiferença institucional ao lidar com essas denúncias de assédio devido a fatores diversos, como o contato dos agressores e também até os cargos hierárquicos que eles ocupam, resultando assim a falta de ações efetivas e impunidade, resultando assim num ciclo vicioso. Também foi encontrado alguns relatos sobre a falta de clareza e conscientização dessa má conduta de assédio, tanto por parte dos professores como por parte também dos alunos, e o que leva também à cultura de tolerância por meio dessas hierarquias de poder. Então, alguns comentários trazem que, infelizmente, veremos de novo, a palavra de um homem vale mais, né, do que uma mulher, e também tem um depoimento de um comentário onde que fala que uns estudantes de Florianópolis denunciaram algumas situações vivenciadas de carícias, né, inapropriadas durante as reuniões de orientações, e a universidade, ela só rotulou por perturbação de tranquilidade, fazendo com que essa característica vire um fenômeno naturalizado. E esse tema, ele acabou gerando o terceiro e último tema desse estudo, que é o silêncio das universidades, que trouxe a principal característica, a própria naturalização do assédio, a estrutura organizacional de poder, a falta de apoio às vítimas e principalmente as necessidades de medidas proativas. Então, as universidades frequentemente elas silenciam esses casos de assédio para proteger a reputação, contribuindo, né, para essa perpetuação do problema. A estrutura organizacional das universidades foram muito citadas como marcadas pela essa hierarquia, pela essa manifestação de poder, foi marcada para contribuir com essa falta de ações contra os agressores. E esse silêncio das universidades contribui ao silêncio das vítimas, porque muitas das vezes elas se abstêm de relatar os incidentes devido à falta de apoio e ao medo também de represálias, o que perpetua esse ciclo de impunidade. Então, alguns comentários como é recorrente que as universidades abafem esses casos, a universidade opera por meio de hierarquias, e se eu denunciar, posso perder tudo que já conquistei. E entre essas características foi encontrado apenas uma publicação onde que uma universidade ela agiu em prol dos estudantes de um abuso, e eu trouxe também como que essa notícia favoreceu e trouxe um pouco de esperança dentro desse contexto de estudo, né? Então, que sirva de exemplo para as universidades da região, que os abusadores começam a ser punidos e o currículo não justifica seu assédio, demonstrando aí a necessidade urgente de implementar medidas mais proativas para proteger e apoiar essas vítimas, promovendo uma cultura, assim, de responsabilidade e justiça.
E com isso, leva, né, às principais conclusões desse estudo, onde o objetivo era explorar essas discussões. Entendemos, assim, que o assédio, tanto moral como sexual, é definido como qualquer prática que humilha, né, ou viola a liberdade dos indivíduos, sendo a universidade, ela é destacada como ambiente propício a esses assédios devido à sua estrutura, relações de poder e também a necessidade de políticas mais eficazes. Então, ao analisar essa pesquisa, a gente conseguiu aí identificar 3 temas que explorassem essa manifestação do assédio no ambiente acadêmico e destacam principalmente os assédios direcionados por essa neutralização, por esse fenômeno naturalizado desses comportamentos, principalmente pela banalização do silêncio. Né? Como eu disse anteriormente, o silêncio das universidades leva ao silêncio das vítimas. É um destaque também pela prevalência da violência contra as mulheres, né, mesmo em ambiente que elas são predominantes, muitas das vezes, destacando esses padrões de comportamentos onde que há a carência de políticas aí mais acirradas contra essas manifestações. A gente entende que esse estudo teve limitações, né, por conta de ter sido utilizado em apenas uma rede social, e futuros estudos podem explorar outras estratégias para abranger maiores discussões, como as pesquisas de campus, que a gente também está com interesse de fazer, para identificar outros possíveis assédios também, abrangendo as vozes dos estudantes e trazer também a adoção de estratégicas mais eficazes contra qualquer assédio dentro das universidades, seja tanto por professor como também pelos próprios discentes, ressaltando assim a urgência de políticas mais eficazes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Rebeca. Muito interessante a pesquisa, uma apresentação muito boa. Obrigada aí também pelo cumprimento do tempo. E vamos então agora para o nosso último trabalho, né, que é uma revisão sistemática da literatura, e a apresentação será feita pela professora Isabel, por favor. Nós não estamos te ouvindo, Isabel. Agora consegue me Ok. ouvir? Sim, Ok, sim, agora está perfeito. perfeito. Muito obrigada. Esse trabalho é um dos 6 artigos que originaram de um projeto feito aqui na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em que a abordagem é sobre o teletrabalho. Aproveito desde já, logo mais vamos divulgar, gostaríamos muito que a IETORN participe de uma webinar que vai ser feita em julho, no início de julho, e que divulgue, inclusive, para os membros da associação. O título é Desempenho através do teletrabalho, revisão sistemática, na perspectiva das partes interessadas nos períodos anterior, durante e pós o Covid-19. Professora Isabel, desculpe Oi, interrompê-la. pois Eu não não. sei se todos estão vendo da forma como eu estou. Nós estamos vendo assim vários slides aqui. Eu E por conta compartilhei a tela disso, a cheia. apresentação fica assim com uma letra bem miúda. Deixa eu Vocês ver todos aqui. estão vendo dessa forma? Sim. Então, deixa eu Sim, sim. parar aqui e vou tentar fazer a apresentação no modo simples. O Agora meu está na melhorou. tela toda, Isso, está perfeito agora. Muito tá obrigada. ok? Desculpe incomodá-la. Imagina, que isso. Eu é que agradeço. Esse estudo, então, foi feito por várias colegas, contribuição de mais 4 colegas, e posteriormente a gente já está em um processo de revisão para publicação num journal. Em relação à introdução, o teletrabalho, como nós conhecemos,
todo um modelo de trabalho flexível em que os trabalhadores podem realizar suas tarefas a partir de outros locais à sua escolha, normalmente através da sua própria residência, utilizando as tecnologias de informação e comunicação. As empresas acabam por ter que se ajustar para satisfazer as necessidades dos trabalhadores, mantendo-os motivados e garantindo a sua produtividade, dessa forma trazendo uma vantagem competitiva para as organizações. Com isso, o estudo teve como objetivos examinar a literatura sobre estratégias para melhorar o desempenho através do teletrabalho, centrando-se nas diferentes perspectivas das partes interessadas. Verificar que fatores têm impacto em relação entre o teletrabalho e o desempenho individual e organizacional. É um quadro multinível, analisado e multidimensional, que se baseou na dimensão instrumental da teoria das partes interessadas, ou teoria dos stakeholders. E, por último, realizar uma análise comparativa dessas práticas de teletrabalho, para saber se teve alguma repercussão durante e pós-pandemia, se houve uma modificação nesse quadro. E, dessa forma, fornecer uma caracterização das percepções dessas partes interessadas, comparando as práticas antes, durante e pós-pandemia. Nesse contexto, a metodologia baseou-se na revisão sistemática. As bases de dados utilizadas foram Web of Science e Scopus. Foi feito o protocolo da revisão, com o registro na base In Place. As palavras-chave foram telework, telecommuting, performance, public, private, human resource management e workers. Remoção dos artigos duplicados, leitura de títulos e resumos para garantir o conteúdo pretendido. Foram excluídos estudos primários relevantes para o nosso tema de investigação, estudos com identificação direta ou indireta do setor público e ou privado e os artigos escritos em inglês. Nós utilizamos o Prisma 2020 Checklist para conduzir e garantir a qualidade dessa RSL. Então, remanesceram 90 estudos e o período analisado foi de 34 anos, de 89 a 2023. Aqui é só para ilustrar para vocês o diagrama Prisma Flow, e onde mostra o registro que nós partimos de 812 estudos e culminamos com a análise de 90 deles, após a análise de qualidade dos mesmos. Em relação aos resultados de discussões, a nível quantitativo, é gritante a diferença e mostra como que a pandemia pelo Covid-19 aumentou em 51% as publicações acerca do teletrabalho. No caso do setor privado, principalmente, foram um maior número de publicações, com 69% dos estudos realizados, e apenas no setor público 10%. No setor privado, onde se encontra a maioria desses estudos, 82% foram análises quantitativas, 11 estudos qualitativos e apenas 7% estudos mistos. Como resultados, nós originou, na verdade, 18 tabelas. Aqui eu fiz uma síntese para poder apresentar um panorama geral para vocês. Em termos de critérios para o exercício do teletrabalho, segundo diferentes autores, nos 2 períodos analisados, antes do Covid e durante e pós o Covid. É interessante observar, por exemplo, que antes do Covid havia o que se procuravam eram trabalhadores com alta diferenciação de trabalho, e depois, basicamente, aqueles que recebiam privilégios, digamos assim, para trabalhar
principalmente pós-Covid, são aqueles profissionais em que frequentemente os gerentes os veem como conscienciosos, como responsáveis e confiáveis. Além disso, é interessante observar aqui, em relação ao período antes do Covid, como Olson, um pesquisador assíduo de teletrabalho, em 89, ele fez uma afirmação pós-estudo dizendo que o trabalho em casa, para os profissionais de informática, não é uma tendência significativa. E, posteriormente, a gente já viu, começa em 2017, as organizações se concentrarem em melhores características, não do teletrabalhador, mas dos supervisores. E isso chamou muito a atenção nesse estudo, mostrando que não adianta você ser um trabalhador responsável, que realmente leva a sério os seus trabalhos, mas se você não tiver suporte das lideranças, e não tiver suporte de base em termos de acesso às tecnologias de informação, vai ficar muito complicado, inclusive da agora para frente. Então, aqui a gente traz vários pontos positivos, vários pontos negativos nesse período antes do Covid. E o cenário acaba mudando um pouco durante e pós o Covid. Aumenta-se, com o aumento dos estudos, aumenta-se também os fatores positivos e os fatores negativos. Mais ainda os fatores negativos, evidenciando que o alto volume de trabalho, a pouca convivência social, o clima organizacional deteriorado, além de exigências pessoais, como família, filhos menores, baixa percepção do apoio dos pares no trabalho devido à baixa interação que acaba se tendo socialmente com o não convívio. Então, muitas organizações acabam por recorrer a tecnologias digitais para interagir com seus trabalhadores, com reuniões virtuais, maior flexibilidade de horário, autonomia de trabalho. O clima organizacional acabou por ser modificado, e isso tem tido reflexo nos dias de hoje, pelas incertezas em relação ao acúmulo de trabalho, porque acaba se trabalhando um maior número de horas. Nós vimos 23 estudos que apontaram isso. O teletrabalhador trabalha muito mais do que as 8 horas contratadas por dia. E, além disso, a nível individual, começa-se sentir a falta de conexão social, levando a um aumento de ansiedade, estresse e depressão. Assim, nós utilizamos da teoria das exigências e recursos para poder analisar e apresentar, assim, ela é apresentada como uma alternativa dos modelos existentes no caso do bem-estar dos trabalhadores, uma vez que ela vai abordar uma gama de exigências e recursos positivos de trabalho que podem adequar a qualquer tipo de profissão e indústria. Então, aqui nós elencamos, segundo os autores, nós encaixamos, e isso aqui é uma parte só da tabela, quais são as exigências hoje em dia nas organizações e para individual e organizacional, para o teletrabalho, assim como os recursos, como apoio social, políticas e práticas de gestão, recompensas, apoio tecnológico, entre outros. Dessa forma, foi construído um modelo de análise onde nós temos aqui, a partir da teoria dos stakeholders, a utilização da parte instrumental para se fazer as análises no período anterior ao Covid, durante e pós o Covid, vendo inclusive o desempenho individual e organizacional nas duas facetas. Isso é descrito em minúcias e explicado em minúcias no artigo, mas de uma forma geral, o que se percebe é que, no contexto pandêmico e na era digital, o teletrabalho acaba por se apresentar como propício devido à conveniência de estar no mercado de trabalho global,
Contudo, a ausência de definição de critérios de avaliação pode levar, a nível individual, a insegurança, incerteza, devido à falta de acompanhamento, e também uma coisa muito interessante é que essa divisão instrumental da teoria dos stakeholders, quando abrange todo esse processo, ela reforça que os stakeholders tendem a se autoajudar muito mais do que as próprias preocupações das organizações para com os trabalhadores. Isso fornece uma associação positiva entre o comportamento corporativo, que pode ser melhorado, e o desempenho do financeiro e organizacional e individual dos trabalhadores. Como conclusão, os resultados gerados revelam um conjunto de desafios, oportunidades, nós focamos muito nisso, para que novos estudos deem sequência a essa investigação e devem ser confrontados e estudados como forma de melhoria dos efeitos negativos sobre a eficácia e o bem-estar dos indivíduos em teletrabalho. Em termos de recomendações para a gestão de recursos humanos, foram elencados quase 50 recomendações, entre recomendações para os trabalhadores e para as lideranças organizacionais. Dos trabalhadores, algumas delas eu cito rapidamente. Escolha de um espaço adequado para teletrabalhar, estabelecer um ritual para se começar e terminar o dia de trabalho, dedicar os horários convenientes para a família, para as lideranças, conhecer as opções de comunicação disponíveis, participação de todos os membros da equipe, prestando muita atenção naqueles que têm dificuldades com ferramentas de comunicação, para evitar principalmente o tecnoestresse, que está muito evidente não só para a população mais idosa, que trabalha com tecnologia de informação, mas inclusive para os jovens. E é isso. Obrigada.